Por que a gente lê majoritariamente livros norte-americanos e não de outros países? Você já percebeu que a maioria dos livros que a gente lê são americanos ou ingleses? Por que será que outras literaturas são menos presentes na nossa estante? Hoje a gente vai entender esse fenômeno um pouquinho, a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Se você tiver curiosidade, fica comigo depois da vinheta. Oi, seja bem-vindo a mais um Dogmentário. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder conversar com você. Obrigado, tá? As novas pessoas que estão chegando no canal. Eu sei que você é novo no canal, tá? Também sei que você não é novo não, porque eu sei que você é, tá? Então seja bem-vindo, a galera que tá chegando por aí. Eu espero que a gente possa somar muito, eu espero que a gente possa crescer juntos, eu espero que a gente possa fomentar um debate bacana aqui na plataforma, tá ok? E eu conto com a sua ajuda, tá? Conto com a tua ajuda, tá? Com a sua curtida, com o seu comentário, tá? Com a sua participação, porque apesar de eu estar documentando a minha jornada aqui no Dogmentário, tá? Eu preciso, obviamente, da tua parceria aqui junto comigo. Então, o nosso papo de hoje é um papo que já tem me incomodado há um tempo, sabe, gente? Só que parece que esse assunto ficou um pouco mais sensível pra mim por conta do doutorado. Por que eu tô falando isso? Porque o nosso papo é justamente sobre isso, sobre esse domínio da literatura anglo-americana e não de outros países. Como assim, Guilherme? Não entendi. Por que é que a gente lê livros só ingleses e norte-americanos? E a gente não lê livros, por exemplo, da África, da China, da Índia, do Paquistão? Aqui do lado, né, livros sul-americanos. Quando a gente olha para a lista dos mais vendidos, né, dos livros mais vendidos, né, é muito fácil notar que quem lidera a lista são países como Reino Unido, Estados Unidos, e inclusive clássicos, best-sellers, né, livros adaptados para filmes e séries, costumam vir desses países, tá? Via de regra, veja bem, não estou generalizando, tá? Mas aí volto a perguntar, né? Por que a gente não lê com a mesma frequência livros de autores africanos, asiáticos, latino-americanos? Então eu me deparei, então, com essa ausência de referências, né? É óbvio, a gente tem um movimento muito grande de pessoas que fazem trabalhos magníficos no Instagram e muitos, inclusive, aqui na plataforma no YouTube, que fazem esse trabalho, né, de trazer referências e obras de autores fora desse eixo, né, Estados Unidos, Inglaterra, tá? Ou até mesmo eurocentrado, né, países da Europa, né? Então eles focam em países do Oriente, eles focam na América do Sul, né? Eu conheço pessoas que fazem esse trabalho muito bem, por sinal. E é um incômodo meu, enquanto pesquisador, também seguir a mesma linha de raciocínio, né? Provocando, né, reflexão e também propondo novas referências de consumo literário por aqui. Quer dizer que eu vou deixar de ler livros, né? Ou vou ler só livros que não sejam norte-americanos ou ingleses? Não tô falando isso, tá? Mas a pauta aqui é a gente tentar entender por que esse fenômeno acontece. A gente já identificou o problema, né? Que é justamente esse problema de consumir só livros norte-americanos ou ingleses. Então eu vou dividir esse vídeo tentando entender as causas desse problema, tá? As consequências, tá? Via de regra, por que esse problema... quais são as consequências que esse problema traz? E depois a gente vai tentar falar um pouquinho sobre soluções alternativas, tá? Pra gente tentar reverter essa situação ou de alguma forma diminuir isso. Então bora lá, gente. A gente vai falar das causas desse problema, tá? Por que a gente consome tão poucos livros de outros países, né? E consome demais livros norte-americanos ou ingleses. A primeira grande causa aqui que eu tô colocando não necessariamente está hierarquizada, tá? Essas causas não são hierárquicas, né? Uma mais que a outra, né? Mas eu acho que a primeira grande causa aqui seria a influência cultural e midiática, tá? O que você quer dizer com isso, Guilherme? Eu quero dizer que filmes, séries, mídias sociais, redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, eles popularizam, né, livros americanos e ingleses. Muitos dos grandes sucessos
literários, né, internacionais, principalmente norte-americanos e ingleses, eles são impulsionados por adaptações cinematográficas, né, nos streamings da vida, né, Netflix, Amazon Prime, a Max, a Disney Plus e tantas outras, né. Então, né, eu acho que esse primeiro grande problema, né, que é essa questão da influência cultural e midiática, é que a cultura pop dos Estados Unidos, né, e até da Inglaterra também, ela domina o cenário global. E isso faz com que as pessoas tenham mais desejo por seus livros. Isso torna, inclusive, esses livros muito mais acessíveis, né? Segunda grande causa desse problema: as estratégias das editoras. As editoras, gente, via de regra, elas querem ganhar dinheiro, né? E via de regra, as editoras elas vão priorizar lançamentos que de alguma forma têm um histórico de sucesso em outros países. Muito dificilmente uma editora, seja grande, né, ou até mesmo editoras independentes, tá? Via de regra, não estou generalizando, tá? Mas é o que a gente vê do mercado. Elas vão apostar em um livro, né, ou em um autor, ou em uma série que não tenha um histórico de sucesso em outros países. E aí, por que as editoras fazem isso? Porque isso diminui os riscos de perda financeira, entendeu? Então, quando eles veem que uma obra, né, norte-americana, inglesa, tá bombando lá fora, tá fazendo sucesso, preenche o perfil que o brasileiro geralmente costuma consumir, o que essa editora vai fazer? Ela vai trazer essa obra pra cá, pro Brasil. Então, geralmente vai ser norte-americana ou vai ser inglesa. E aí, junto com essas estratégias, né, editoriais, tem o marketing em torno desses livros, né, que é muito massivo. E aí vai criando um ciclo onde as pessoas são cada vez mais atiçadas, né, para quererem consumir, tocar, assistir, ler, né, esses conteúdos. Terceira grande causa, gente: barreiras linguísticas e de tradução. A gente tem que lembrar que, não estou justificando, obviamente, a gente só está pensando aqui, né, na questão das causas para esse problema, tá? A gente tem que pensar que o inglês, ele é a língua mais falada do mundo, tá? Algumas pessoas vão dizer que há controvérsias, né? Mas, via de regra, o inglês é uma língua franca. Ela tem um apelo muito grande, dita a língua dos negócios, tá? Então, o inglês, ele tem um monopólio, né, muito grande no imaginário das pessoas. E isso acaba facilitando o acesso às obras norte-americanas e até mesmo inglesas, né? Outros países, né, que têm o inglês como língua materna. Então, livros que, via de regra, né, são escritos em outros idiomas, né, eles acabam sendo menos difundidos. Por quê? Porque eles vão enfrentar justamente essa barreira de tradução. Eles vão enfrentar essa barreira da língua. Então, grandes editoras, via de regra, né, por mais que a história seja boa, ela não vai se arriscar em traduzir uma história que, via de regra, ela não sabe se vai ter esse apelo que obras norte-americanas e inglesas têm. Então, histórias, né, que não estejam dentro desse eixo, né, norte-americano ou inglês, elas vão encontrar muita dificuldade de serem traduzidas não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares. E aí, gente, isso é uma pena, tá? Isso é uma pena, porque a gente tem excelentes histórias, sabe? Que são contadas fora desse eixo, né? Norte-americano, inglês, sabe? Temos excelentes escritores, inclusive, no Brasil. Temos excelentes escritores na América do Sul. Temos excelentes escritores, né? Chineses, japoneses, né? Inclusive são mestres em contar histórias. Temos excelentes escritoras e escritores, né? Em vários países do continente africano. Só que a gente tem pouco acesso, sabe, a esse material, justamente por causa dessas problemáticas, né, dessas causas que acabam barrando, né, o acesso a essas obras. Agora a gente vai falar das consequências, gente. Qual é a consequência, então, de não ter acesso a essas obras? Eu vou pontuar só 3 aqui pra gente refletir um pouquinho sobre isso. A primeira consequência que eu queria destacar é essa falta de diversidade literária, né? A gente fica com uma narrativa que é única,
né? A narrativa norte-americana, a narrativa inglesa, e via de regra a gente vai consumindo, né, uma peça de conteúdo, que queira ou não, o livro é um conteúdo, e aí disso também tem derivados, né, filmes e séries, que conta a história de uma perspectiva, conta a história de um ponto de vista, percebe? Então, quando a gente fala aí de falta de diversidade literária, a gente não tá falando só de falta de diversidade literária, a gente tá falando de falta de diversidade de outras peças midiáticas também, né? Filmes, séries, músicas, porque a gente fica exposto a uma única perspectiva cultural. Outra consequência, tá, advinda dessas causas, é que autores de países da Ásia, da África, né, e da América Latina têm menos visibilidade. E aí isso vai tornando eles menos conhecidos do grande público. A gente tem autores magníficos latino-americanos. Inclusive isso é motivo para um vídeo aqui, né, trazer, né, referências de autores, né, chineses, asiáticos, né, melhor dizendo, né, não só chineses, né, referências de autores africanos, né, do continente africano, referências de autores sul-americanos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa no comentário aqui embaixo que eu trago um vídeo para você. E uma terceira consequência, a terceira e última consequência, é que ainda dentro dessa questão, né, da única perspectiva, né, nós acabamos perdendo a possibilidade de conhecer narrativas e abordagens diferentes na hora de contar a história. Se você acompanha o canal aqui, né, você vai saber que eu tô escrevendo, né, meu primeiro livro, né, eu vou registrando isso, né, no diário de escrita toda quarta-feira. E é muito importante pra gente, né, ter referência, né, de outras narrativas, de outras abordagens, né, porque isso não só aumenta o nosso escopo criativo, né, na hora de escrever, mas também propõe abordagens inovadoras, histórias que cativam, sabe? Histórias inovadoras. Então, quando a gente lê livros, né, que estão fora desse eixo anglo-americano, a gente consegue facilmente notar outras narrativas, outras abordagens literárias, né, que, via de regra, a gente não teria acesso se, né, não estivéssemos lendo, consumindo livros de outros países. Mas tá bom, Guilherme, você falou, apresentou, né, o problema, falou de causas, de consequências, né, mas como é que a gente pode tentar reverter essa situação? Como é que a gente pode solucionar isso? Gente, eu vou propor aqui, mas não significa que seja a única possibilidade possível, né? Vivemos uma época, gente, que ainda bem, tá? Que é uma época, assim, mais informatizada, né? Informatizada em que sentido, né? Mediatizada no sentido de que a gente tem acesso, né, via de regra, a celular, a redes sociais, a gente tem acesso à informação de maneira muito mais rápida. E isso pode ser utilizado como uma ferramenta, né, para que a gente consiga alcançar, né, possibilidades ou outras para reverter essa situação. Então, assim, de maneira muito rápida, né, eu penso que a gente pode pensar em iniciativas de tradução e de publicação, né, desses livros. Se você é editor, se você é editora, eu sei que tem muitas editoras que já fazem esse movimento, tá? Eu não tô propondo nada novo aqui, né? E também não quero inventar a roda. Eu sei que tem muitas editoras que fazem esse movimento, né, de incentivar não só a tradução e a publicação de países, mas de outros países, né, de outros continentes que não nesse eixo só. Mas eu acho que consumir esses camaradas, seguir essa galera no Instagram, no Facebook, no TikTok, pode ser uma forma de fomentar isso. A gente tem um papel muito importante nisso, né? Quando a gente vem no YouTube ou no TikTok ou no Instagram e segue um autor independente, uma editora independente, divulga, comenta, fomenta vídeos, né, que discutam essas questões. Isso é muito importante porque isso faz girar a informação. E aí a gente começa a se questionar, caraca, é verdade, eu só consumo um livro que é norte-americano, velho. Por que eu não consumo livro de algum autor africano, de algum livro sul-americano, de algum autor sul-americano, de algum autor asiático, não é? É óbvio, né? É só isso, né? É só fazer, né, guerrinha nas redes sociais? Não.
tá? Mas consumir esses livros também, consumir essas histórias. E não só consumir, mas divulgá-las também, né? Então, lê algum livro que não tá dentro desse eixo, vem na internet, comenta, publica no Instagram, recomenda a editora, recomenda a história, sabe? A gente vive numa época em que a gente tem essa possibilidade e ainda bem por isso, né? A gente pode utilizar como uma ferramenta justamente para poder reverter essa situação que está nas mãos, né, desse eixo anglo-americano, né? Há muitas centenas de anos. E é isso, gente. Ler livros, né, de um mesmo lugar significa olhar para o mundo, né, apenas de uma única lente. Ampliar as nossas leituras, né, para diferentes culturas, diferentes países, né, permite que a gente amplie, né, a nossa compreensão de mundo e também conheça diversas formas de expressão através de personagens que talvez a gente não conhecesse se não fizesse esse movimento. Então eu incentivo você, né? Se esse vídeo de alguma forma te deixou um pouquinho mais curioso, curiosa, né, para descobrir quais seriam esses autores, né, dos quais o Guilherme comenta, vem à mente, né, quando ele tá falando sobre esse assunto, autores asiáticos, autores africanos, autores sul-americanos, né? Quais seriam esses grandes autores aí dos quais ele tá falando que eu poderia, por exemplo, pegar uma história bacana para ler? E aí divulgar depois no meu Instagram, divulgar depois aqui no meu canal no YouTube, se você tem um canal também, ou então divulgar pra galera na faculdade, pra família, comprar, ajudar, financiar, né, esse movimento, né, de consumir conteúdo, de consumir livros de autoras e autores fora desse eixo anglo-americano. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te alcançado de alguma forma, tá? Não esqueça, tá? Se você não é inscrito no canal, gente, mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Se inscreve no canal, gente. Não só curte, compartilha, mas se inscreve também e deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se você gostou, não gostou, o que você acha. Você já leu, né? Ou você costuma ler, se você é um leitor assíduo de livros que não são somente norte-americanos ou ingleses. Então deixa aqui embaixo nos comentários se essas dúvidas, né, te inquietam também. Diz se você gostou do nosso bate-papo aqui. E a gente se encontra na próxima semana. E eu espero que a gente possa continuar também ampliando o nosso repertório literário. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais.